A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês 3 lições importantes que nós podemos aprender do livro de Jó. O livro de Jó, ele trata da questão do sofrimento, um assunto árduo para a fé cristã. Como crer que existe um Deus bondoso e todo-poderoso, sendo que o mal muitas vezes atinge pessoas que fazem o bem. Muitas vezes a gente pergunta por que coisas boas acontecem, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E o livro de Jó aborda um pouco essa questão. Vamos então conhecer um pouco da história de Jó e ver que lições nós podemos tirar dessa história maravilhosa. Abra sua Bíblia comigo, quem estiver com a sua Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 1. Vamos ler a primeira provação que Jó teve. A primeira e a segunda. Nós vamos ler a primeira, a segunda eu vou contar para os irmãos. Jó, capítulo 1. Diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então, irmãos, os anjos foram visitar a Deus e o Senhor falou para Satanás: olha, Jó é um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Jó era um homem que praticava a justiça. Jó era um homem que estava inteiramente na presença de Deus. Às vezes nós escolhemos uma área da nossa vida para ser fiel, em outras não somos. Então tem gente que não rouba, mas mente, tem gente que não rouba, mas pratica o adultério. Jó não. Jó era um homem que estava inteiramente na presença de Deus. Todas as áreas da sua vida ele vivia de acordo com o que Deus desejava. E Satanás lançou dúvidas sobre a fidelidade de Jó. Na verdade, o que Satanás quis questionar é se Jó era fiel porque amava a Deus ou Jó era fiel pelas coisas que Deus dava. Então, irmãos, Satanás saiu da presença de Deus com a autorização para tocar naquilo que Jó tinha, nos seus bens. Satanás tocou nos bens de Jó, mas Jó não amaldiçoou a Deus, não ficou com raiva de Deus, Jó não perdeu a sua fé. Jó simplesmente disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele reconheceu a soberania de Deus, ele recebeu com alegria a riqueza que Deus lhe deu e agora também recebia o fato dele estar pobre, dele ter perdido todos os seus bens. Mas aí o tempo passou, Satanás mais uma vez foi à presença de Deus. Então Deus disse: você viu meu servo Jó? Você me colocou contra ele sem motivo e tocou nos bens dele, e ele continua
me servindo. Então Satanás, mais uma vez, lança dúvidas sobre o amor de Jó, a fidelidade de Jó, e diz o seguinte: olha, toca na sua saúde, quero ver se ele vai continuar te honrando e te servindo. Então Deus permitiu também que Satanás tocasse na saúde de Jó. Então Jó perdeu sua saúde, perdeu seus filhos, e aí Jó começa a receber a visita de seus amigos. E os amigos de Jó explicam o sofrimento de Jó da seguinte maneira: Jó, Deus é justo, não é possível que ele permita tanto sofrimento na vida de alguém que não tenha cometido um pecado. Você cometeu algum pecado grave, Jó, confesse, né? Eles esperavam que Jó, então, dissesse que adulterou, que mentiu, que roubou, que fez algo grave, para que tudo aquilo viesse sobre ele. Então Jó se angustia, Jó, ele diz, olha, eu não fiquei com o salário do trabalhador, e Jó passa por muito sofrimento, Jó chega até mesmo a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele diz, olha, era melhor que a minha mãe tivesse abortado do que eu ter nascido. Era melhor ter tido a notícia, olha, morreu, não nasceu, foi um aborto, do que, olha, nasceu um menino, né? Tamanho era o sofrimento de Jó. E o livro termina com Deus aparecendo, repreendendo os amigos de Jó, falando que somente Deus tem a sabedoria, que o homem não consegue explicar a criação, não consegue explicar como que os animais, né, realizam feitos tão prodigiosos. Quem, por exemplo, nos ensinou a abelha a fazer o mel, quem ensinou os pássaros o caminho do norte, quem criou, né, os animais, aqueles animais gigantescos que habitam o mar, fala do crocodilo, né? E Jó termina dizendo, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os teus olhos me veem. E então Jó teve uma experiência com Deus, né? Ele conheceu mais a Deus. E Jó termina a sua vida de maneira feliz, Deus devolve os seus bens em dobro, ele tem novamente 10 filhos e termina a sua vida com saúde, com prosperidade que ele tinha antes de Satanás colocar em dúvida toda a sua fidelidade. Irmãos, que lições nós podemos tirar desse livro maravilhoso? A primeira lição que eu quero evidenciar a você é a seguinte: o mal que te atinge foi limitado por Deus. Satanás não faz tudo o que ele quer na sua vida. Tudo que Satanás fez na vida de Jó teve que ter a permissão de Deus. E isso acontece, irmãos. Nós vemos que Satanás disse, olha, o Senhor o protegeu, o Senhor o cercou de bens a ele e aos seus filhos. Então, Deus nos protege. Lembre-se, irmãos, da história de José do Egito, que os irmãos, quando foram violentamente agarrar o seu irmão, eles queriam matá-lo, mas não mataram, venderam como escravo, porque Deus permitiu que ele fosse para o Egito, porque Deus tinha um grande propósito com a vida daquele homem, que era que ele governasse o Egito. Deus pretendia mostrar sua glória através dele. Então o mal que os irmãos queriam matar, não fizeram. Também Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. Deus permitiu que tirasse os bens e tirasse a sua saúde. Então saiba, irmão, se você está passando um sofrimento, saiba que Deus pode ter limitado o que iria acontecer. Talvez Satanás esteja querendo algo pior, mas Deus não permite. Amém? Outra lição que nós tiramos do livro de Jó é que nós não devemos achar que o sofrimento vem na vida de um homem somente por causa do pecado. Muitas vezes Deus nos prova. A Bíblia fala que Jesus passava diante de um homem cego e os discípulos perguntaram, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus falou, nem ele nem seus pais pecaram. Essa doença é para que se manifeste a glória de Deus. Então, muitas dificuldades em nossa vida é para que aprendamos a ter fé, é para que nos aperfeiçoemos, para que tenhamos experiência com Deus. Não é por um pecado, né, que nós cometemos. O mal vem na nossa vida também porque todos nós pecamos e vamos morrer um dia. A Bíblia fala também que vieram trazer a notícia para Jesus, né, de homens que morreram na construção de uma ponte e de homens que estavam fazendo um sacrifício, e Herodes matou. E Jesus falou assim, olha, não pense que esses que morreram
nessas tragédias, eles são mais pecadores do que todos os outros. Todos nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Se não nos arrependemos, não vamos herdar o reino dos céus. Então, não pense que aqueles que sofrem são mais pecadores, né? Muitas vezes Deus está tentando aperfeiçoá-los, prová-los. Amém? O sofrimento não tem uma causa única e nem uma explicação única. Outra lição que nós podemos tirar do livro de Jó é que nós devemos ter fé em Deus independente do sofrimento. Nós não podemos deixar que o sofrimento tire a nossa fé. Quantas pessoas deixam de acreditar em Deus porque um sofrimento lhe atingiu, deixam de honrar a Deus porque um sofrimento lhe atingiu? Jó não foi assim. E Tiago, ele louva a paciência de Jó. E ele fala: vede a paciência de Jó e veja o fim que Deus lhe deu, porque o nosso Deus é cheio de misericórdia. Então tenha paciência diante do sofrimento, continue confiando em Deus, continue orando, continue buscando, continue com a sua fé em Deus, não deixe de acreditar em Deus, não deixe de louvá-lo, não deixe de bendizer o nome de Deus, porque certamente é isso que o inimigo quer, que você perca a sua fé, a sua salvação. Amém? Passe diante do sofrimento como Jó passou. Jó não praguejou a Deus, não negou a sua fé. Ele apenas disse: Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, vamos fazer uma breve oração e eu espero você no nosso próximo áudio. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essas lições que aprendemos. Ensina-nos a passar pelo sofrimento, mantendo a nossa fé em Ti, confiando, Pai, que Tu há de nos dar a vitória. Perdoa os nossos pecados, nos faz nova criatura. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.